remando sem parar. Doutor Renato de Jesus vem pra debater. Ideias que transformam, voz que faz pensar. Convidado, peso pesado, pronto pra somar. É contra a maré, contra a maré. Ideia boa na roda, a sociedade vai crescer. É contra a maré, contra a maré. Doutor Renato e o Licá, Santos vai vencer. Contra a maré. Com Doutor Renato de Jesus, parceiro Instituto Luther King de Santos. Inclusão é a luz. Contra a maré, contra a maré. Contra a maré. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Contra a Maré. E aqui você sabe, é contra a maré da desinformação, contra a maré da negatividade, porque aqui é só informação de qualidade. Hoje eu tenho a honra de receber, olha, ele desceu a serra para vir conversar com a gente aqui no litoral, um advogado trabalhista, sabe, aqueles classe A, de nota 10. É isso aí, vocês vão conhecer a história e vão conhecer o conteúdo de Adelso Mendes de Jesus. Adelso, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Contra a Maré. Dá um alô aí para a nossa audiência. Olha, eu sou muito suspeito para falar desse programa, muito suspeito para falar do doutor Renato e toda a equipe, né, que o cerca, porque são programas como esse que elevam a nossa autoestima, elevam a necessidade de nos posicionar, de nos manifestarmos acerca de vários assuntos da sociedade. E hoje eu estou aqui para contribuir de alguma forma do direito trabalhista, algumas questões raciais, e eu acho que vai ser um papo interessante. Já que você tocou no assunto, falou de questão racial, você toca, né? Você toca no nosso coração. E vamos lá, você representa um papel importante na OAB, né? Você está hoje como vice-presidente da Comissão de Igualdade lá da OAB São Paulo, mas já foi presidente, né? Conta um pouquinho dessa história junto à OAB. Sim, na verdade, quando eu me lancei, né, nesse universo da OAB, eu recebi um convite da OAB e pelo trabalho que eu já desenvolvia informalmente na faculdade, antes de entrar na faculdade, eu acho que a OAB, a gente pode falar isso agora, mas a gente pode falar um pouco antes também da minha história com a OAB, mais para frente. Mas a minha inclusão na OAB, ela não foi uma coisa pensada. As pessoas já estavam observando o trabalho que eu realizava e disseram assim: puxa, eu acho que pode ser a pessoa certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa nesse momento. Ah, eu tô curioso, eu quero saber, que Entendeu? trabalho é esse que você realizava? Bom, eu fui convidado para fazer essa questão mais formal na OAB por conta de palestras que eu dava na escola, em escolas. O trabalho que eu realizei na faculdade, para você ter uma ideia, eu tratei de questões raciais na universidade em que eu estudei, eu acho que você também passou por isso. Eu tratei de cotas raciais para negros nas universidades públicas lá em 2007, 2006. E a minha orientadora nunca tinha ouvido falar no assunto, nunca tinha ouvido falar. Só que ela era a única mestre, a única doutora que tinha para orientar. Então, na verdade, eu troquei figurinhas com ela ali, apresentei o tema para ela e ela oficializou o TCC ali, né? Então, esse trabalho na Universidade de Mogi das Cruzes que eu realizei, além desses outros na comunidade também, então ONGs, SASF, CREAS, uma série dessas ferramentas, tanto da prefeitura quanto do estado, nós levamos essas discussões, sabe? Por que que não não há equidade no atendimento? Por que que determinadas pessoas não conseguem determinados remédios? Por que que determinadas pessoas conseguem esses benefícios que deveriam ser distribuídos a todos, mas só alguns acessam ou acessavam, né? Então a gente trabalhou para isso e as pessoas que estavam na OAB verificaram essa situação, principalmente nas escolas, que eu realizava esse trabalho na escola, e essa pasta na OAB estava vaga. Então tinha lá o lugar, né, o nome, a pasta, igualdade racial, só que não tinha ninguém para encampar. E aí viram o meu nome com uma possibilidade,
me falaram da proposta e eu achei interessante. Falei, puxa, eu vou alcançar muito mais pessoas com a visibilidade da OAB. OAB, subseção São Miguel Paulista, né? É 110ª subseção. E o nosso trabalho lá em 2022 para cá, ele só cresceu. Ele só cresceu. Para você ter uma ideia, nós tratamos de como cuidar de crianças negras, nós tratamos de relacionamentos interraciais, nós tratamos da comunidade LGBT, né? Como acessar direitos, porque inicialmente a nossa comissão era a igualdade racial e também de diversidade. Então abrangia os dois públicos, não é? E então nós fizemos ali uma roda de conversas 2 horas da tarde com o assunto de políticas públicas, por exemplo, para esse público. Então a OAB ficou lotada nessa oportunidade. Nós recebemos muitas críticas por conta disso. Nós, por conta dessa atuação 2022 para cá, a OAB São Miguel ficou conhecida como a OAB dos pretos. E algumas pessoas viram isso de forma pejorativa, inclusive, alguns diretores, né? E então a nossa luta, a nossa briga, ela é inicialmente interna. Interna. Nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente, mas ela é interna, para fazer valer os direitos, a visibilidade, enfim. Como o advogado vai atender um cliente que sofreu racismo se ele não tem a menor noção, né, dos conceitos de racismo, de injúria racial, de preconceito. Então, até pela questão do mundo público que ele tem, de atendimento à sociedade, ele precisa estar atento a esses assuntos. E a gente percebeu que muitos, inclusive hoje, estão alheios a esses assuntos. Então, ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo cliente, não é? Porque, em via de regra, é um cliente potencial, alguém que sofreu esse tipo de agonia, de aflição, precisa ter um patrono para o representar. Só que o advogado, hoje, que está alheio a esse tipo de situação, ele não tem nem como atender esse cliente. Não tem nem como atender. Muito bem, você sabe que você está aqui no Contra a Maré, que é parceiro do Instituto ILK, que é o Instituto Luther King, e luta justamente pela inclusão, justamente para que a gente possa fazer com que as pessoas encontrem o seu lugar no mundo, encontrem o seu encaixe no mundo, não é isso? Perfeito. E me diz uma coisa, então, nós temos lá um cidadão que foi violentado nos seus direitos, nas suas garantias, simplesmente por conta da sua cor. Ele chega e procura o seu escritório, vai conversar lá com o doutor Adelso. Qual é o tipo de acolhida que ele tem? Como é que funciona isso na prática? Isso é importante. É importante essa pergunta porque, como eu falei anteriormente, muitos advogados não estão preparados para fazer esse atendimento. Então, a primeira coisa é exatamente isso que você mencionou, o acolhimento. Então, primeiro é a questão da empatia. Você sendo negro ou não, você precisa olhar com esse cliente, para esse cliente com outro olhar. Então, não é um cliente do divórcio, não é um cliente da ação trabalhista, não é um cliente que foi destratado no banco, não é um cliente que teve o seu cartão clonado, é um cliente que está sofrendo uma dor na sua alma, na sua dignidade, na sua imagem. Então, num primeiro momento, é aquele atendimento humanizado. É sentir como se você tivesse sofrido também essa dor, né? E isso é importante, você sendo negro ou não, porque o atendimento humanizado, a princípio, a priori, ele não tem cor. Ele não tem cor, porque poderia entrar uma pessoa obesa no meu escritório, branca, e ter sofrido da mesma forma. Então, o atendimento humanizado, eu entendo que ele não tem cor. Mas se entrar alguém que sofreu racismo, você precisa olhar para essa pessoa e atendê-la da melhor maneira possível. E, assim, em última instância, você vai tratar de questões técnicas. Mas, num primeiro momento, é acolher, sentir, fazê-la sentir que ela está num ambiente seguro, que ela pode se abrir para você, contar coisas ali que vai te fazer entender o porquê que ela está sofrendo tanto por um olhar enviesado, por uma fala um pouco distorcida, por um não atendimento ou por um mau atendimento. Então, você conversando com ela, você vai entender o histórico e vai entender por que em outras oportunidades, uma outra pessoa
viu aquilo como uma coisa banal, mas para ela foi algo que destruiu a sua autoestima ou diminuiu, né? Então você vai entender isso conversando com ela, conhecendo a história dela, você vai entender o porquê que ela está sofrendo tanto, que não é mimimi, que não é uma história que ela está querendo aparecer, sabe? Então você vai entender ali de onde ela veio, como ela foi criada, como ela foi tratada, como foi a infância, até chegar naquele dia. E aí você vai entender e realizar o atendimento da melhor maneira possível. Porque a gente sempre diz que você tendo todas as informações possíveis, você toma a melhor decisão. Até para o atendimento, né? Até para o atendimento. Para onde você vai ali? Será que ela quer a questão criminal? Será que ela quer a questão civil? Se for uma questão trabalhista, ela vai querer entrar com uma ação contra o colega, contra o chefe, contra a empresa que permitiu que essa situação acontecesse? Então, são várias nuances nesse atendimento. Exatamente, né? A escolha pressupõe opções. Se você não tem opção, você não vai poder escolher. Você só vai ter Exatamente. opção se você tiver a Toda informação. a informação. E para ter essa informação é necessário tudo isso que você falou, que se nós estivéssemos falando aqui de, sei lá, neurolinguística, diríamos que era um rapport, né? Você criar rapport, Exatamente, criar empatia. exatamente. E você criar rapport justamente se interessando verdadeiramente pelo outro. Dessa maneira, você faz com que o outro se sinta à vontade para contar a sua história. Exatamente. Imagina, o cliente já está sofrendo uma série de violências, aí ele chega no seu escritório, ele não se sente acolhido, ele se sente ali no espaço onde ele está sendo mais uma vez violentado. E Exatamente. evidentemente que ele não vai se abrir. É. Então o cliente chegou no seu escritório, se abriu, contou para você tudo o que aconteceu com ela, aí a partir daí você começa a dar a sua visão técnica, Exatamente. mostrar para ela as opções que ela tem e como que você Exatamente. poderia ajudá-la na condução desses seus processos. Exatamente. Então vamos por partes, né? Como diria o outro. Então, na questão civil, a gente vai quantificar aí quão dor ela sentiu e pode comprovar. Claro. Para o judiciário é isso que importa. Então, na questão civil, é importante que se diga, não é o quanto você está sofrendo, não é o quanto você sofreu um prejuízo, seja ele qual for. Para o judiciário, você precisa comprovar para o juiz que a sua moral foi abalada, que a sua autoestima ela foi danificada, que foi prejudicada, que você está à base de remédio, se for o caso, que você está fazendo um tratamento psicológico, que você adquiriu síndrome do pânico, que você não consegue sair de casa, você não consegue mais se relacionar com outras pessoas como era antes. Tudo por conta dessa situação. É o que nós chamamos, então, de um dano moral concreto, né? Não é um mero dissabor da vida cotidiana. Não Você é, precisa não é. demonstrar, de fato, o abalo que você sofreu, a angústia que você está sofrendo. Exatamente. Assim, por exemplo, fazendo um paralelo, vamos pedir uma indenização por dano material, por dano moral, porque o meu cartão foi clonado ou o meu nome está no Serasa. Você precisa comprovar para o juiz que o teu nome está no Serasa. Então, precisa pegar um documento lá nessa instituição e mostrar, olha, a certidão está aqui constando, o meu nome está negativado. Então, está comprovado. Você não basta a sua fala. Na questão moral, você precisa comprovar por laudo médico, por prontuário médico, com receita médica. Não é só você ficar cabisbaixo em casa sofrendo. Não é só isso. Precisa comprovar, precisa ter ali o nexo de causalidade, né? Por que você está dessa maneira? Qual foi o gatilho e o que está sendo feito para remediar? Então, tudo, porque o juiz não está ali. E, assim, guardadas as devidas proporções, tem casos em que o juiz não está ali e ele não quer estar ali, ele está pouco se lixando. Essa é a realidade. Porque não faz parte do cotidiano dele. Não faz parte do cotidiano que o frentista está sendo maltratado, que a copeira está sendo maltratada, que o porteiro foi maltratado por conta da sua cor. Não faz parte do cotidiano do juiz ou da magistrada que mora em condomínio, do condomínio para o fórum, do fórum para o clube. Então, não é o habitat deles, não é? Então, muitas vezes vem esse despacho pronto que foi mero dissabor. Esse mau atendimento, essa fala enviesada, esse olhar discriminatório, para eles é um mero aborrecimento. Não aconteceu nada.
não é uma dor que ele sente, então nós precisamos demonstrar essa dor para ele. Exatamente. Então seria mais ou menos com aquela frase que a gente é comum no direito, né? Olha, o que a gente não consegue levar para os autos não existe no mundo jurídico. Não Então existe. nós precisamos de ter elementos para levar para os autos lá do processo, para que o juiz possa sentir aquela sua dor e reproduzir Perfeitamente. aquilo e efetivamente, ao final, Perfeitamente. lhe dar aí um provimento jurisdicional. É o que a gente busca, né, a tutela jurisdicional para um ressarcimento pecuniário e financeiro que possa amenizar a situação do cliente, por a questão civil. Na questão criminal, é muito importante que se diga, não sei como funciona aqui no litoral, mas em São Paulo nós temos as delegacias especializadas nesse atendimento, a DECRAD, que é a Delegacia Especializada em Crimes Raciais e de Intolerância, em que faz esse atendimento de forma humanizada, como eu falei, o atendimento lá é humanizado, porque eu já levei alguns clientes lá e realmente só falta te oferecer água, café, sabe? Cuidam da vítima como ela deveria ser cuidada em qualquer instituição do Estado, como vítima, não é? Agora, você vai numa delegacia tradicional, a vítima fica ali 2, 3, 4 horas, porque tem sempre um flagrante, né, na frente dela, em que ela desiste. Ela desiste de lavrar o boletim, ela desiste de fazer o que ela foi lá para fazer e vai embora. Então, embora os casos de racismo, de injúria, enfim, tenham aumentado bastante, eu acredito que esses números ainda estejam subnotificados, porque muita gente não registra boletim de ocorrência, exatamente por falta de informação, que poderia ir na DECRAD, na delegacia especializada, e vai na delegacia do bairro ou na delegacia mais próxima, em que é tratado como, né, alguém que poderia estar fazendo outra coisa, ao invés de ir comunicar um crime que não é ali da mesma forma que o juiz, não é o habitat, né, do escrivão, do delegado, que está acostumado com crimes mais, vamos dizer, típicos, né? Que é assalto, latrocínio, esse tipo de coisa, roubo, enfim, não é o habitat deles. Essa sua fala, ela ganha ainda mais importância quando está se falando do racismo recreativo, né? Aí você tocou num assunto em que nós temos muito o que conversar, né? Porque tanto o delegado quanto o magistrado, eles tratam essa questão do racismo recreativo como uma questão menor, como se fosse uma brincadeira mesmo. E a gente sabe que não é. O professor Adilson mesmo já conceituou a questão do racismo recreativo e que para nós é uma questão que nos fere muito. Porque quando eu falei do histórico lá, quando você atende o cliente e vai entender o porquê que ele sentiu tanto aquela fala, ou aquele tratamento, ou o mau atendimento, é exatamente por conta do racismo recreativo que ele ouve desde quando ele se entende por gente. Que o cabelo dele é sujo e que a pele dele é sempre associada ao lado negativo das coisas, não é? E acompanhada de um riso ou de brincadeiras, não é? Em que as pessoas riem ao lado dele, mas ele não, ele sofre por dentro. Para até rir, para não ficar fora ali, né, como um adolescente, faz muito isso, né? Ele ri para não demonstrar que ele está chateado, mas quando ele chegar em casa e vai para o quarto, ele vai sofrer aquela dor. Então, o racismo recreativo, ele tem raízes intrínsecas da personalidade daquele indivíduo. E que quando ele sente, esse tratamento no banco, no mercado, esse gatilho é ativado, por conta dessas brincadeiras, que na verdade são muito cruéis, muito cruéis. E muitas vezes tem consequências, assim, como é que eu posso dizer? Fatídicas, né, cruéis mesmo, porque a pessoa não consegue se recuperar, não tem a rede de apoio da família para levá-lo a um psicólogo, a um terapeuta, para tentar se recuperar desse quarto, né, fechado e escuro em que ela se encontra a partir de então.
Doutora Adelso, eu quero muito te convidar já para que a gente tenha outras conversas aqui no nosso Contra a Sem Maré dúvida, para sem dúvida. tratar exclusivamente desse tema, porque você vê que a gente tem É um conteúdo leque para enorme, né? conversar aqui horas e É horas. Mas verdade. eu quero aproveitar este momento para explorar outros campos de conhecimento que eu sei que o doutor possui e que vai ajudar muito a nossa audiência, vai ajudar muito o público que está em casa, porque, Uhum. como eu disse, o Contra a Maré é para levar informação de qualidade que possa ajudar as pessoas a se transformarem no seu dia a dia. Então, eu não vou perder a oportunidade de já nesse programa saber um pouquinho mais da sua expertise, da sua paixão, né? Você é advogado trabalhista, é isso? Sou advogado trabalhista. A minha história, na verdade, começou com a contabilidade. E na contabilidade, eu trabalhei 16 anos num escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade e advocacia, em que os sócios eram um contador e um advogado. E o advogado era especialista na área trabalhista. Então eu comecei por aí. Tinha as questões dos clientes, do RH, da contabilidade, em todos os clientes que me procuravam, eu ainda estudando. E aí eu já comecei a tomar gosto, porque resolvia casos ali de forma extrajudicial, não judicializava e tal. Aí quando eu passei na prova da OAB, eu passei a ser o advogado em campo do escritório. Então o advogado titular ali ficava no escritório e eu ia fazer audiência, ia fazer reuniões com os clientes, enfim. E tomei gosto, porque muita gente na academia, né, na faculdade, a gente sempre ouvia que o direito criminal, o direito penal, era coqueluche, né? Todo mundo É, queria todo mundo adora. fazer, É, todo mundo queria pessoal fazer adora direito penal. sangue. Inclusive na prova da OAB, né? A Aham. pessoa nunca tinha tratado de um caso criminal, porque ainda não era nem formado, né? Mas falavam para ele que a prova da OAB na questão penal era mais fácil. Eu nunca me vi nessa história, né, eu nunca me vi. E aí quando eu fui fazer a inscrição para fazer a prova da OAB, eu vi uma aula, eu fui para fazer ou tributário ou penal, porque eu estava com essa ideia na cabeça, eu Hã, quero passar, depois eu vejo o que eu faço. certo. Aí nem que seja para passar, eu aprendo um pouco de penal ali depois. Mas aí eu vi uma aula de direito, eu estava indo fazer a inscrição e ia incluir penal, mas aí eu vi uma aula de direito do trabalho, assim, no corredor. E eu não estava nem inscrito, mas eu entrei para assistir. E o cara dando a aula, professor Gleibe Prete, assim, sensacional professor. Ele dava aula parecendo um stand-up, sabe? E fazia uma performance e tal. E eu entendi desde a petição inicial até os recursos para instâncias superiores, ali em 1 hora e meia, coisa que eu não lembro se eu tive na faculdade, só sei que eu não lembrava. Mas naquela 1 hora e meia, tudo veio, sabe? Como se fosse um telão, assim, na minha frente. Eu falei: "Puxa, eu acho que dá para passar, viu. Se for qualquer um desses assuntos aí, eu acho que dá". Aí eu escolhi trabalhista. E aí eu fiz, passei na primeira, passei na segunda, com a questão trabalhista, e aí não larguei mais. Não larguei mais. São 16 anos de atuação na área, trabalhista, com foco no trabalhador, embora, venha algumas reclamadas também, inclusive adversas, reclamadas que eu entrei contra, e no decorrer do processo a gente trocou, conversas, né, e-mail, reuniões e tal, e depois vieram me procurar para eu patrocinar as próximas, Defesa. demandas, né, delas. Tamanha a objetividade ali, porque eu não gosto muito de enrolar os processos, sabe. Se houver, por exemplo, a questão de acordo, eu não fico fazendo muito leilão, se é uma questão que é factual ali, não tem muito o que ficar escondendo também, ou se o reclamante me chama para pedir uma questão de dano moral, mas que não tem prova, a gente também não fica esticando muito o chiclete, sabe. Até porque tem a questão da sucumbência hoje, Uhum. até 2017 não tinha. O que que é a sucumbência para quem não está habituado? Quando você pede, muitas pessoas assistem muitas séries, né, de direito, filmes e tal, dos Estados Unidos, e aí vê, ele me tratou mal, ou então uma questão de dano moral, R$ 100.000, US$ 1 milhão, tal, e trazem isso para o dia a dia aqui do Brasil. Então tinha muito pedido de R$ 100.000, as verbas eram 8.000 e o dano moral era 100.000. Né, aí faz um acordo de 5. Falei: "Mas puxa vida, mas não era 100.000 dano moral? Como é que fez um acordo de 5?" Então dá para ver que muitos pedidos eram inchados, né, na verdade Exagerado, né? não tinha Uhum.
aquela verdade real, né? Aí de 2017 para cá, que foi a reforma trabalhista, isso veio dar uma amenizada, porque o que você não consegue comprovar no judiciário, o juiz pode te condenar de 5 a 15% do valor que você não consegue comprovar. Então, se você pedir 100 mil reais porque alguém te assediou sexualmente, por exemplo, no ambiente de trabalho, só que ninguém viu, ninguém ouviu, você não tem câmera, não tem mensagem, não tem nada, é só a sua fala, você não vai conseguir comprovar, porque a pessoa vai negar, você vai afirmar que foi, não vai ter prova, e o juiz não tem como julgar, porque a outra pessoa vai negar. Então, o juiz vai te condenar de 5 a 15 mil reais para você pagar para o advogado da outra parte. Então, isso deu uma amenizada nos Ou processos seja, é preciso que trabalhistas. tenha responsabilidade na hora de judicializar. Exatamente. Então, Na sua fala, eu estava prestando atenção aqui e primeira coisa que eu extraio, a importância de um bom professor, né, de um bom educador. Se é não verdade, fosse aquele professor com aquela performance, com é aquela verdade. qualidade, talvez hoje você não fosse o advogado trabalhista com excelência que é. É verdade. E eu já tive a oportunidade de encontrá-lo, umas 2 oportunidades depois de formado, e ele lembra, né, inclusive quando eu saí da univer da prova da OAB, ele estava lá com a tenda, perguntando: "E aí, o que que você fez na peça?" Eu falei: "Ah, foi uma reclamação trabalhista, pedindo hora extra". "Ah, você já passou". Não tinha nem gabarito ainda, ia ser 2 meses depois. "Não, você já passou, já deu os parabéns, e tal". Aí depois de formado, no fórum ou na OAB, não me lembro bem, a gente conversou, inclusive foi na época do mensalão, estava um burburinho danado, e ele parabenizou e tal, pela atuação na OAB inclusive, né, já naquela época. Então o professor Gleibe, hoje ele não dá mais aula, hoje ele é perito grafotécnico, dá cursos, enfim, mas se for com a mesma excelência, eu tenho certeza que tem muitos peritos aí felizes com as aulas dele também, viu. Que coisa maravilhosa, né? Muito bom. Voltando aqui para a seara trabalhista que nós estávamos conversando, vamos pensar aqui no reclamante, né? Aquele trabalhador. E hoje a gente verifica muito trabalhador que sofre por alguns problemas de abalo psicológico. Alguns falam até que sofre uma doença específica, que o doutor também é especializado. Vamos contar um pouquinho da história desse paciente aí, desse paciente. Olha, Não, até não que é deixa de ser, paciente né, também, né? não deixa de ser, né. Desse reclamante aí que sofre burnout. Vamos Vamos entender lá. um pouquinho o que é isso, como é que ele pode se proteger, Sim. ou se de repente ele já não aguenta mais aquela situação, ele está naquele trabalho, mas ele não aguenta mais, ele pede demissão, não pede demissão, como é que ele deve fazer para garantir o máximo de direito possível? Porque às vezes a pessoa pede demissão lá de qualquer jeito, que ele não aguenta mais aquela situação, e depois pensa em procurar um escritório para buscar os seus direitos. Será que essa é a melhor alternativa? Ou ele deveria procurar um escritório antes para buscar entender os seus direitos e tomar a melhor decisão? Vamos conversar um pouquinho sobre essa Vamos lá. história. Bom, como eu já mencionei antes, né, quando você tem todas as informações na mesa, fica mais fácil decidir. E isso Claro. serve para a vida, não é. Então, pegando um gancho aqui, se as nossas filhas tivessem todas as informações sobre o namorado, né, sobre o noivo, sobre o futuro marido, por exemplo, ele bate na mãe. "Ah, mas quando eu casar com ele vai deixar de bater na mãe". É, vai deixar de bater na mãe e vai bater em você. Não é? Então, se tem todas as informações na mesa, é muito mais fácil decidir. Se tem uma informação negativa, então afasta aquela situação. Se tem uma informação positiva, então, opa, já presta mais atenção naquilo. O que eu quero dizer com isso? Quando você observa uma situação em que você está muito fadigado, você não consegue, você não tem ânimo para ir trabalhar, você tá indo trabalhar e dá pânico, começa a te dar uma situação, uma sensação de: ali não é o meu lugar. Puxa, eu tô indo trabalhar de novo naquele lugar, já sei o que me espera", tá indo trabalhar já pensando em voltar. É claro que a gente está falando aqui em situações empíricas, situações reais, não aquelas situações que o cara tá dando,
né, um migué ali, né, a questão dos atestados, não é isso. Mas a questão real é que isso tem acontecido e tem acontecido bastante, potencializou da pandemia para cá, pandemia da Covid-19, bastante, em que a questão da gerência ou liderança não sabe mais, perdeu a mão, sabe? Não sabe mais como cobrar da equipe. Ou está muito exagerada a cobrança. Acha que cobrar de qualquer forma, tudo vale a pena se a equipe der resultado. E muitas vezes não é assim. Quando você extrai muito daquela pessoa, não tem mais nada para extrair dela, a não ser a vida, não é? Parece algo muito exagerado, mas não é. Há muitos casos de tentativa de autoextermínio, tá? Por conta de muito estresse, e aí a gente chega na questão do burnout, né? Ou burnout, enfim, em que a pessoa chega num nível de estresse ou de fadiga mental e física tamanha que ela não tem forças de ir trabalhar, para ir trabalhar. Ou quando chega lá não tem motivação alguma. Eu tive um caso, e aí a gente pode até trazer esse caso como ilustrado, né? Porque há outros e outros profissionais também que a pessoa estava há 10 anos numa instituição de saúde e ela não conseguia ser promovida. Tinha aquelas provas internas, ela era auxiliar de enfermagem e ela não conseguia, ela já era técnica, na verdade, enfermeira, ela já era enfermeira e estava como técnica, e ela não conseguia a prova ali interna para atuar como enfermeira. E ela tinha 4 oportunidades, e ninguém sabia explicar para ela o porquê que ela não conseguia. E ela atuando como técnica. Chegou uma situação, assim, tamanha, que as pessoas não conseguiam explicar para ela o porquê que ela não conseguia, por conta de perseguições ou escolhas porque outra era amiga, aquela situação toda que a gente já sabe como é que funciona nas empresas, né? Eh, e ela já cansada de atestado, enfim, entrou em depressão. Ela chegou, certa ocasião, no trabalho, pediu demissão, pediu demissão, assim, o lado psicológico dela já estava em frangalhos. Ela pediu demissão e foi para casa. Só que ela não chegou em casa, ficou andando no metrô de São Paulo. Ficou andando. E os familiares perguntando onde é que estava, enfim, chegou em casa. Não conversou com ninguém sobre o que tinha acontecido, ela pediu demissão. No outro dia, ela foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Foi no armário dela pegar o Uniforme. o uniforme, tudo, e foi pro setor dela, trabalhar como se nada tivesse acontecido. E ela havia pedido demissão um dia antes, não é? E o RH registrou o pedido, tal. E aí o marido, contatou o escritório: "Ó, aconteceu isso, tem como a gente conversar e tal?". Falei: "Tem, vamos conversar, vamos ver no RH o que que pode ser feito". E aí, nesse mesmo dia que ela, foi para o setor, e interpelaram ela, né: "Ah, você pediu demissão ontem". "Não, eu não pedi demissão". "Não, você pediu, tá aqui, ó". Aí foi no RH, tentou reverter, mas aí com uma rapidez, assim, sabe, como flash, o RH já tinha registrado o pedido de demissão dela, afinal eram 10 anos de casa. Uhum. Então era muito mais, né, Claro. conveniente aceitar o pedido de demissão daquela pessoa, né, que não estava sã mentalmente, não estava. E aí nós entramos com a ação, conseguimos reverter, o juiz deu dano moral, foi comprovado, ela estava assim, fora de si, literalmente. Só essa ida dela por metrô, indo por uma estação final a outra ali, ficou a tarde toda assim, sem saber para onde ir, literalmente, né. Então esse é um dos casos em que o burnout, ele pode acabar com a vida da pessoa, por conta do ambiente de trabalho, literalmente. Por quê? Você tem esse histórico nessa empresa, dessa forma, né, terminou a sua carreira dessa maneira numa instituição grande de São Paulo. E aí você vai fazer um processo seletivo em outra instituição em São Paulo, é muito difícil você passar, você ser selecionado por conta desse histórico, porque, né, a gente sabe que pela CLT, a empresa não pode, não deve dar nenhuma informação do profissional que saiu da equipe. Mas a gente sabe que por outros meios as empresas acabam sabendo,
Não vai saber de toda a verdade, só vai saber que ela pediu demissão, tentou voltar a trabalhar, entrou com processo, ajuizou um processo contra a empresa, não é? E não vai falar que ela conseguiu reverter, não vai contar a história toda. Então, a gente precisa cortar o mal pela raiz. Se ela tivesse, aí a pergunta que você me fez, se ela tivesse procurado o escritório antes de pedir demissão, a gente teria entrado com uma medida chamada rescisão indireta, que é quando a empresa é obrigada ou o juiz ordena a empresa a demitir a funcionária e pagar todas as verbas e encargos devidos a ela ou a ele, enfim. É a justa causa da empresa. Para você que está em casa, você que vai nos ouvir aqui depois, você entender. É a justa causa da empresa. Então, quando o funcionário age de maneira errada, vai embriagado, de forma contumaz, né? Não é aquela doença, mas é algo ali para cometer algum ilícito, jogo, enfim, agride um outro profissional, assédio. Então, ele é demitido por justa causa, perde todos os direitos ali. A empresa, quando age de maneira ilícita, a ela também nós temos uma medida chamada rescisão indireta, em que o juiz, de novo, tendo todas as provas dessa ação da empresa de forma ilícita, todas as provas na mão, ele determina que a empresa desligue aquela funcionária ou aquele funcionário e lhe pague todas as verbas. Por exemplo, não está pagando salário, atrasou 1 mês, atrasou 2 meses, atrasou 3 meses. Embora ninguém fica 3 meses sem receber salário. Então, 1 mês de atraso já dá direito a você entrar com uma rescisão indireta, claro, sem nenhuma justificativa, não é? Se a empresa está ali conversando, houve alguma crise, enfim, um assalto, um incêndio, é outra história. Agora, se for algo deliberado, tá fechando os postos, não dá nenhum retorno, tem assembleia, tem reunião e ninguém fala nada, você tem direito a entrar com uma rescisão indireta, inclusive já pedir o bloqueio das contas da empresa com uma medida chamada arresto. Ainda não é para ir para sua conta, só vai congelar os bens da empresa quando der a decisão judicial do teu processo. Aí esses bens que foram congelados são dissipados, se for ativo financeiro, ele vai, né, para a conta judicial, aquele valor que te compete vai para a conta judicial e o advogado levanta. Agora, se for ativos, se for veículos, são todos bloqueados, não pode vender. Isso já de forma imediata. Então veja como é importante a questão da informação. Então, nem todos os funcionários têm essa ideia de que a empresa pode ser compelida a mandá-lo embora. E o que ele faz? Ele pede demissão e depois vai procurar o advogado. Está errado. Então, esse nosso bate-papo aqui, se quando alguém ouvir e lembrar só disso, então já é o nosso papel que já foi cumprido, né? Pronto, valeu. É isso aí, olha. O que acontece? Da mesma forma que a empresa pode te demitir, você pode demitir a empresa. Olha só que bacana isso. Em outras palavras, é isso mesmo. Então, olha só, que pena que já estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo aqui no Contra a Maré, mas nós teremos outros bate-papos. Sem dúvida. Teremos outras conversas, vamos tratar mais profundamente sobre direito trabalhista, direito dos empregados aí, que nós chamamos de reclamantes. Sim. Vamos tratar de direito dos afrodescendentes, as pessoas de melanina acentuada, tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto. Tem política de classe que a gente pode conversar, ou seja, tem bastante. Tem um Black Gold News aí, Opa, que a gente pode um grupo conversar. Que tá fazendo barulho, hein? Grupo de advogados aí que está fazendo história na sociedade, enfim, tem bastante coisa para conversar, então já fica aqui o convite para um retorno, para que a gente tenha outros bate-papos, para que a gente possa efetivamente informar o nosso público e, é claro, levar informação de qualidade e navegar contra a maré da sociedade, que só traz coisa ruim, você só destaca notícias que levam as pessoas para baixo, ou seja, se tiver um assalto ali e morreu 10, é notícia. Agora, vai lá em cima, né? Exato, agora se a pessoa faz o bem, se a pessoa faz a caridade, se a pessoa ajuda o próximo, isso dificilmente vai para a mídia. Então, Contra a Maré vem contra toda a situação para justamente trazer o que é bom
para que as pessoas possam viver melhor, para que as pessoas possam ser seres humanos melhores. Perfeito. Então, Adelso, muito obrigado pela sua participação no Contra a Maré aqui. Já fica o nosso convite e, é claro, você tem aí os minutos finais para mandar o seu recado para a nossa audiência. Bom, o recado final que eu daria é o seguinte: nós, afrodescendentes, nós aprendemos desde tenra idade, primeiro aquelas questões que nós não podemos. Nós não podemos estar em determinados lugares, nós não podemos falar com determinadas pessoas, nós não podemos, né? E depois a gente aprende que a gente pode. Nós podemos estar em determinados lugares, nós podemos vestir tal roupa, nós podemos falar, nós temos voz, e fica nisso. Agora, uma coisa que nós aprendemos mais tardiamente, e aí fica como instrução para quem está nos ouvindo, é ganhar dinheiro. Nós precisamos aprender desde, assim como nós descobrimos como... Bom, faça um exercício aí em casa. Quando você descobriu que você era negro e que você precisava se manifestar e se posicionar sobre vários assuntos, na escola, na faculdade, no trabalho, no clube. Então, você lembra, teve um momento. Dessa mesma forma, você precisa se conscientizar que você precisa ganhar dinheiro, tá? Que você precisa dar para os seus a melhor escola, a melhor possibilidade de se alimentar, de se vestir, de calçar, de andar, ok? E aí, você vai ver como isso é libertador. É libertador. E aí, eu não estou dizendo que eu sou rico, tá? E eu estou dizendo apenas que você precisa aprender a ganhar dinheiro. Não é errado fazer cursos, não é errado estudar e não é errado querer ganhar dinheiro, porque isso você vai deixar um legado para os seus filhos, para os seus familiares, porque essa questão de ser o salvador da pátria, da família, isso já ficou para trás. Você precisa ter outros como você. Então, se você foi o pioneiro, precisa criar discípulos, precisa deixar discípulos, porque a nossa estada na Terra, ela é finita, não é isso, doutor Renato? Ela é finita. Então, 70, 80 anos, ó, já cumprimos o nosso papel aqui. E depois disso? Entendeu? Então, nós precisamos deixar um legado para que outros venham depois de nós e aprendam a ganhar dinheiro, compartilhar essa riqueza e deixar no consciente deles que é necessário ter essa liberdade de escolha, ok? Então, é isso que eu deixaria aqui para vocês hoje. Muito bem, dinheiro é uma energia e essa energia vem a partir do seu preparo. Então se prepare, porque tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Contra a Maré, aguarda você no próximo episódio. Grande abraço! Você vai entrar no